Cristo estejam sobre vocês. Nós chegamos à 20ª pergunta do breve catecismo de Westminster, que é a seguinte: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? A resposta a essa pergunta nos mostra a bondade de Deus, porque a resposta é a seguinte: tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Então nós vemos aqui a boa vontade de Deus escolhendo algumas pessoas para livrar desse estado de miséria por meio de um Redentor, porque essas pessoas a quem Deus escolheu não eram capazes de serem livres ou se livrarem desse estado de miséria. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 20, a partir do versículo 20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que Deus leva a um estado de salvação, livra desse estado de miséria as pessoas a quem escolheu, os seus eleitos para a salvação. Essas pessoas são os escolhidos de Deus, aqueles que Deus destinou para a vida eterna pela sua boa vontade. Quando nós falamos em boa vontade de Deus, utilizamos esse termo para nos referir à questão do pacto da graça. A Deus ter escolhido algumas pessoas, mesmo sem essas pessoas merecerem, e ter estabelecido um pacto para que essas pessoas pudessem ser representadas por Jesus Cristo. Por isso que Ele é o nosso mediador, o nosso Redentor. Então Deus deu a provisão, por causa da sua boa vontade, Deus deu a provisão para que algumas pessoas fossem salvas. Aqueles que Ele escolheu certamente serão salvos. E Deus leva essas pessoas à salvação, garante a salvação delas por meio de um Redentor, conforme nós lemos aqui, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse pacto da graça é um pacto de vida eterna e salvação para os pecadores, mas também há condições para que o povo ou os eleitos de Deus cumpram a sua parte nesse pacto. Qual é a condição? A condição é a fé. É mediante a fé em Cristo Jesus que essas pessoas são salvas. E aqui também nós vemos novamente a boa vontade de Deus, a sua benevolência, provendo tudo aquilo que as pessoas precisam para serem salvas. Porque a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se a condição para que as pessoas eleitas por Deus participem desse pacto da graça é a fé, essa mesma fé Deus dá às pessoas. Então tudo é uma obra de Deus, graças a Deus por isso. Então nós vemos a boa vontade do Senhor. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do pecado, do estado de pecado e miséria, e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. E esse Redentor é Cristo Jesus. Que você possa reconhecer o senhorio de Cristo e também fazer parte desse pacto da graça, essa herança de vida eterna estabelecida por Deus para os seus escolhidos.